Nós estamos aqui para fazer o giro da indústria do mês de junho. Infelizmente, as notícias no lado do faturamento do setor, elas continuam ruins. O setor está, nos últimos 12 meses, com uma queda acumulada de 15%. Nós começamos o ano com uma queda de 11% no ano anterior, mas essa queda está acelerando e hoje nós estamos perdendo 15% em relação aos 12 meses anteriores. Nós tivemos um crescimento de 6% das exportações. Então as exportações continuam batendo recordes. Como a gente bateu um recorde em 2023, conforme ela vai subindo, são recordes sucessivos mês a mês. Então, como nós estamos com uma queda de 15% no total e um incremento de 6% nas exportações, isso quer dizer que nós estamos com uma queda ainda maior no faturamento interno de máquinas e equipamentos no mercado interno brasileiro, com uma queda acumulada de 19,4%. Então, no mercado interno, estamos caindo 19,4%. O maior problema do Brasil é a taxa de investimento que é baixa. Embora o consumo aparente ele tenha caído 13,6%, ele caiu menos do que o nosso faturamento interno, né? Então isso mostra que nós também perdemos uma parte do market share no Brasil, ou seja, nós temos mais máquinas importadas hoje do que tínhamos no final do ano dentro do market share brasileiro. Foi divulgado o PIB na última semana, e se a gente pegar os últimos 12 meses, o PIB brasileiro está crescendo 2,5%. Entanto, apesar de ser um número bom, ele traz escondido dentro dele o fato de que o PIB cresceu pelo consumo das famílias e cresceu em função da construção civil e de setor de serviços. O investimento continua baixo, então o investimento no país continua piorando. Bom, no nosso dia a dia aqui da ABIMAQ, nós tivemos a semana passada a sanção pelo presidente da República da depreciação acelerada. A ABIMAQ foi convidada para essa cerimônia, usou a palavra, em função de que é um projeto que ele visa a aquisição de máquinas e equipamentos, a renovação do parque industrial brasileiro. Ela está pendente ainda de regulamentação, então nós não sabemos ainda quais serão os setores beneficiados da depreciação acelerada. Outro tema que andou foi a aprovação na Câmara Federal da nova LCD, Letra de Crédito do Desenvolvimento, que seria uma gêmea da LCI e da LCA, a LCI do setor imobiliário, a LCA do setor agrícola. Então a LCD, que seria do desenvolvimento, ela tem o mesmo benefício para quem aplicar, ou seja, a isenção do imposto de renda sobre o rendimento nesse título. Agora, aprovado na Câmara, seguiu para o Senado e nós acreditamos, porque temos visto no Congresso uma boa aceitação desse tema, que ela deve ter uma aprovação rápida e não deve ter modificação no texto que veio da Câmara Federal. Como vimos também na última semana, a questão da desoneração da folha, ela deu uma embolada no governo e dentro do Congresso. Somente relembrando, o governo federal, depois que perdeu para os 17 setores na votação no Senado, depois na votação na Câmara, o texto teve modificação, voltou para o Senado. Essas 3 votações nós tivemos êxito contrário aos interesses do governo, que não queria renovar a desoneração da folha. Aí depois o governo ele vetou a lei e nós conseguimos derrubar o veto presidencial. Depois o governo entrou com uma medida provisória. Nós conseguimos também segurar e fazer uma negociação e o governo retirou a medida provisória. E depois entrou com uma ADI. Como a gente falou no último giro da indústria, o ministro do STF, o Zanin, ele deu uma liminar para o governo. E ele deu 60 dias para que se faça um acordo.
e o governo apresentar de onde vem as receitas, de onde vêm os recursos para compensar a desoneração da folha. E com isso, todos os setores produtivos do país foram pegos de surpresa na semana passada com a edição da medida provisória 1227, agora de 2024. Essa medida provisória, ela veda a possibilidade das empresas fazerem créditos cruzados de impostos federais. Traduzindo, uma empresa que tem crédito de PIS e COFINS, por exemplo, uma empresa grande exportadora, e que gere créditos de PIS e COFINS, ela não poderá mais abater outros impostos federais com a utilização do crédito do PIS e COFINS. Ou seja, ele não vai poder pagar imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido e tampouco a previdência com saldos credores de PIS e COFINS. Isso para nós é um grande retrocesso. Ainda mais no momento onde nós estamos votando as leis complementares da reforma tributária, que acabou de virar uma emenda constitucional. Quer dizer, o que se busca com a reforma tributária é a simplificação e também a não cumulatividade de impostos. Com essa medida provisória, o PIS e COFINS passa a ser cumulativo, que ele não era. Hoje nós temos um grande problema com o ICMS e agora vamos ter um problema do mesmo tamanho com o PIS e COFINS, caso prospere esse projeto do governo. Então nós estamos indo, essa semana, conversar com o presidente do Senado, nós vamos junto com a CNI, no presidente do Senado, da residência da presidência, conversar com o senador Rodrigo Pacheco e mostrar para ele o erro que seria manter essa medida provisória. Nós aqui da BIMAC entendemos que de tão ruim é o texto que não existe nem espaço para negociação. Não tem como corrigir esse texto, que o ideal seria o governo retirar a medida provisória. E caso o governo não queira retirar, que ela seja devolvida. E negociar a compensação da desoneração da folha de uma forma diferente, que não seja com o fim dos créditos cruzados do PIS e COFINS. Então, por hora, é isso que nós temos e no mês que vem a gente volta aqui de novo para trazer as novidades. Bom, nós estamos nesse momento negociando com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário o novo Plano Safra, né? Um Plano Safra mais robusto, né? Nós entregamos uma carta para os dois ministros e estamos negociando com as secretarias dos dois ministérios envolvidas no tema. A ideia é que nós tenhamos, para esse ano, mais recursos do que tivemos no ano passado. No ano passado foi 5,1 bilhões de reais para fazer a equalização do Plano Safra no Ministério da Agricultura e mais 8,3 bilhões no MDA. Então, o que deu um pouco mais de 13 bilhões de reais a parte da equalização. Nós estamos trabalhando para que esse número chegue a 20 bilhões de reais para a safra 24-25. E nos próximos dias, até o final desse mês de junho, deve ser anunciado. Então, continuam as negociações e nós estamos trabalhando para que ele seja mais robusto, o Plano Safra, e que ele tenha taxas de juros mais compatíveis com o retorno das empresas. Lembrando que a Selic ela passou por um período de queda e a gente tem que fazer o reflexo dessa queda dos juros na taxa que vai ser anunciada ainda para o próximo Plano Safra.